Bom dia. Gostaria de agradecer o convite do João e a Bill. É um prazer estar aqui com vocês, revendo alguns colegas e conhecendo novos colegas. Então, meu nome é Juliana, eu sou pesquisadora na Embrapa Agrobiologia e venho aqui apresentar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos lá, com pesquisa com sementes florestais. Pode passar, por favor. Então, eu vou falar um pouco do que a gente desenvolve no laboratório de leguminosas florestais. Tá? Nós desenvolvemos desde análise de qualidade de lotes de sementes e pesquisa com espécies, às vezes, nunca estudadas, né? Chegam para a gente através de diversas parcerias, espécies que eu não seria capaz de identificar, né? Que temos colegas, parceiros aí na universidade, que são botânicos, taxonomistas, então conseguem coletar várias dessas espécies na natureza e trazer para nós. E no laboratório nós desenvolvemos análise dessas sementes, né, usando geladeiras, germinadores com temperaturas controladas, conservação, né, a gente identifica qual é o comportamento que essa semente tem, se ela pode ser seca, não pode ser seca, como que ela armazena, quanto tempo ela dura no armazenamento, qual a melhor forma de armazenar. A ecologia dessas sementes, né? Não só a questão da tecnologia de como essa semente se comporta no laboratório, mas o que ela tem na natureza que gera esse comportamento, né? Então, como que ela quebra a dormência? Será que na natureza, quem está quebrando essa dormência? Ela precisa de um animal que está roendo ela ou de a queda de uma árvore na floresta, né, para entrar a luz. Então, a ecologia a gente tenta associar aonde ela ocorre, né, os ambientes que ela ocorre e por que ela está apresentando esse comportamento no laboratório. E esse é um grande desafio nosso. Também trabalhamos com a questão da semeadura direta, que seria a restauração, como o Elton falou. Eu conheço ele como Elton, tá, gente? Abel, para mim, é novidade. Cada lugar agora tem um nome. Então, a semeadura direta, que é o plantio da semente diretamente no solo, ao invés da muda, né? Então, normalmente a menor parte dos projetos de restauração adotam essa metodologia, mas ela é bem promissora, principalmente porque gera grande quantidade de sementes para comprar, para comercializar, e isso estimula as redes de sementes, né? Então, isso é muito importante. A produção, o plantio, né, a restauração pela produção de mudas, ela não consegue sustentar esse mercado de sementes. Então, a semeadura direta é o que tem gerado esse comércio. Então, nós desenvolvemos alguns experimentos na Embrapa também com a semeadura direta, né, porque tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos no Cerrado, mas na Mata Atlântica é mais novo. E também atuamos muito com políticas públicas. Então, eu vou tentar falar aqui rapidamente, que eu também falo muito, né? Tenho meia hora para a gente abordar alguma desses trabalhos. Pode ir. Então, algumas espécies que temos trabalhado, não dá para ver muito bem aqui, mas vou citar aqui, como eu falei para vocês, algumas que eu nem conhecia, né? Que eu fui conhecer através dessas parcerias, né? na Universidade Rural. Então, a Campamanésia guazumifolia, 7 capotes, a Cupania fluminensis, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, o mogno africano, que não é nativa, mas é uma espécie florestal de interesse madeireiro, a gente tem trabalhado bastante com ela, com pesquisa, né, em tecnologia de semente, o jatobá, o vinhático, o pau-cigarra, o ipê roxo, a Nectandra pubérula, que é a canela amarela, que vem da floresta ombrófila mista, lá do alto da Serra da Mantiqueira, a boleira, né? A uvaia, o pau-jacaré, a angelim, o ipê felpudo, a bicuíba, a guarajuba, que é a terminalia acuminata, a Eugênia Villanova, que é a grumechama sua, a garapa e a braúna. Ainda trabalhamos com outras espécies, mas essas a gente tem desenvolvido algumas coisas. E aí, eu aprovei, né, em 2016 um projeto chamado Produção de Sementes de Leguminosas Arbóreas com qualidade genética para a restauração da Mata Atlântica. Foi o primeiro projeto que eu consegui aprovar na Embrapa. É um projeto que durou
aí uns 6 anos, e o objetivo era aumentar a oferta de sementes de espécies florestais nativas na Mata Atlântica com qualidade genética. Pode passar. E aí nós dentro desse projeto nós fizemos parceria com o pessoal da Associação Mico-Leão Dourado, com o INEA, com o Instituto Espinhaço em Minas Gerais, tá? Entre outros, né? E nós conseguimos, então, tínhamos como foco 11 espécies de leguminosas arbóreas, né? Que a Embrapa Agrobiologia ela tem um histórico de pesquisa com as leguminosas por causa da fixação biológica de nitrogênio. E lá no nosso laboratório de leguminosas florestais, né? O pesquisador Sérgio Miana trabalha com o isolamento de bactérias para algumas dessas leguminosas. Então, focamos, algumas aqui fixam nitrogênio, outras não. Então, a gente trabalhou com o angelim, que é a Andira fraxinifolia, a garapa, o angico, o jacanadá da Bahia, engá, jatobá, a braúna, né, a Melanoxylon braúna, né, porque tem a outra braúna, o pau-jacaré vinhático, o pau-cigarra. Então, durante 4 anos, nós percorremos vários fragmentos florestais em diversos locais do São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais, através de alguns parceiros, buscando marcar matrizes e coletar sementes dessas espécies para ter essa diversidade genética. E aí conseguimos, volta rapidinho, marcamos 430 matrizes de 11 espécies, dessas 11 espécies, pode ir. Então, uma das espécies, que foi a garapa, a Puleia leucarpa, que tem um interesse madeireiro e ela é ameaçada de extinção. Ela tem uma ampla distribuição geográfica, ocorre até na Amazônia, né, Mata Atlântica, Cerrado, eu não lembro se ela ocorre, mas nós conseguimos 51 matrizes marcadas e coletadas dela, produzimos essas mudas e implantamos os pomares de semente, 2 pomares de semente. O que são esses pomares de semente? Seria como se fosse um banco genético, só que como nós tínhamos 41 matrizes no final, né, mudas, dessas 41 matrizes, que a gente coletou 51, mas algumas não germinaram, então fizemos esses pomares com 41 matrizes em 2 regiões, na Embrapa Agrobiologia e na UENF, em parceria com a professora Débora Barroso, que é sempre bom ter mais de um pomar, porque queima, né, pega fogo, pelo menos tem um segundo. E aí, esses pomares, eles são, então, essas plantações de árvores, né, selecionadas, manejadas para a produção de sementes com qualidade genética. Se a gente planta lá as 41 matrizes e não faz o manejo, o que é o manejo? É o corte. Então, a gente tem um banco ativo de germoplasma. O pomar, ele parte do princípio que você vai selecionar as melhores. As melhores no sentido, as que sobreviveram, pode ser as melhores. E no final, algumas vão morrer, outras vão ficar. Você vai selecionar essas que cresceram melhor naquela região bioclimática e você faz essa seleção e faz esse pomar. E futuramente, então, nós podemos coletar essas sementes ali com qualidade genética. Pensa no custo que a gente teria de percorrer fragmentos florestais atrás, de novo, dessas 41 matrizes. Jamais teríamos essa facilidade. Então, o pomar ele é um investimento para essa produção de semente de forma rápida, né, com menor custo. Claro que tem um investimento ali do plantio, mas no futuro isso compensa. Então, a gente foram, na verdade, 42 matrizes. Pode ir. E aí isso gerou uma defesa de uma monografia, onde nós acompanhamos durante um ano, né, o desenvolvimento dessas 42 matrizes, altura, diâmetro, sobrevivência. Né, cada uma dessas 42 matrizes são 20 repetições no campo, né, num delineamento inteiramente casualizado. Então, a gente vai acompanhando e medindo ao longo do tempo. E gerou essa monografia Teste de Progênie e Procedência de Apuleia leucarpa em pomar de semente no município de Seropédica. Então, nós tínhamos ali matrizes de várias procedências, de Cachoeira de Macacu, do Rio de Janeiro e Silva Jardim, de Santa Maria Madalena e de Itabira, em Minas Gerais. Então, aquela pergunta, não pode trazer semente de outro local, porque senão não vai crescer, não vai germinar. Então, essas perguntas a gente responde através dessa pesquisa. Será, então, se a gente trouxer uma garapa lá de Itabira, de Minas Gerais, numa região de maior altitude,
ela vai se dar bem no Rio de Janeiro? Então, a gente viu que sim. Né? A de Itabira ali, ó, que são as matrizes verde clara, elas se desenvolveram muito bem. Né? Então, são algumas coisas que essa pesquisa pode responder. Pode. Também tivemos uma outra monografia sendo defendida lá na UENF, né, sobre também o pomar plantado lá com as mesmas 42 matrizes, só que para a região bioclimática do Norte Fluminense. Então, a mesma pergunta que a gente fez para a Seropédica, a gente fez para lá também. Então, isso é muito interessante, porque o pomar, ele é a seleção para determinada região bioclimática. Então, eu não posso afirmar que aquilo ali vai ser sempre verdade. Então, eu tenho que ir testando isso em outros locais. E nós fizemos isso. Também fizemos um trabalho com a propagação vegetativa da garapa, né, que tivemos sucesso, tentamos com a garapa e com o jatobá não, que foi a mini estaquia, né, que é a estaquia tirada através de mudas, né, não da própria matriz. Pode ir. Também fizemos um outro pomar em parceria com o INEA, no município na FLOI, Floresta Estacional José Zago, em Trajano de Moraes, com a Andira fraxinifolia, o Angelim, onde coletamos matrizes aí de várias regiões do estado do Rio de Janeiro. Foram 12 matrizes no total. Pode ir. Também fizemos tecnologia de semente com essas pesquisas com a semente da Andira fraxinifolia, né, que é um trabalho que está no prelo, que é influência da morfometria, secagem, beneficiamento e substrato na germinação de embriões de Andira fraxinifolia. Porque quando a gente tira lá do fruto, né, ela é uma leguminosa, ela tem esse fruto na forma de drupa, uma casca dura, né, que não se abre sozinha. Quando a gente consegue tirar aquela semente que a gente acha que é a semente, na verdade é um embrião. Mas tem cara de semente, né? Mas eu fui descobrir só depois, porque na verdade ela é ela tem uma morfologia um pouco diferente das leguminosas. Então nós testamos a germinação dela com beneficiamento, sem beneficiamento, né? E depois que vimos que o beneficiamento favorece a germinação. Porém, quando a gente tira essa casca dela, olha o que acontece ali no gráfico. Ela perde a água, né? Ela perde a umidade da semente e a germinação cai em poucas horas, em até 3 dias. Então, apesar de melhorar a germinação, ela se mostrou uma espécie que a gente chama de recalcitrante, que não tolera a perda de água. Então, tem que tomar esse cuidado com ela. Pode ir. Uma outra espécie que a gente trabalhou foi a braúna, Melanoxylon braúna, que também está ameaçada, que ela ocorre na Mata Atlântica e na Caatinga, ela já não ocorre na Amazônia. Ela parece ter dormência, mas não tem, né? É uma espécie que germina fácil, bem. Nós conseguimos armazenar ela por 24 meses, né? Testamos armazenamento com e sem secagem prévia no ambiente natural, na geladeira e no freezer. Então, observa aqui no gráfico que, por exemplo, quando ela atingiu ali 20 meses, o que estava no ambiente natural não perdeu a viabilidade, né? Já o que estava no freezer e na geladeira continuou, que são em azul ali, continuou a manter a viabilidade. Ela durou até bastante tempo no ambiente natural, porque em outras espécies, como o IP, em 3 meses no ambiente natural já começa a perder a viabilidade. Então, nós conseguimos essa conservação dessa semente por pelo menos 24 meses no freezer ou na geladeira, independente da secagem. O problema da braúna que ainda falta pesquisar é que quando a gente produz mudas dela, as mudas, depois de 3 meses no viveiro, morrem, 90% das mudas. Né? Então, a suspeita que seja algum fungo de raiz, né? Isso ainda não tem nenhum trabalho publicado que resolva esse problema, mas todos que têm produzido mudas de braúna, seja em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, têm enfrentado esse problema, que é limitante, né, para a multiplicação dessa espécie ameaçada. Pode passar. Também fizemos esse trabalho com o pau-jacaré, o mesmo trabalho com a braúna, secagem e armazenamento. Conseguimos armazenar o pau-jacaré até 36 meses. Tá? Ali no ambiente natural, né, de laboratório, que no gráfico ali em laranja, com
9 a 12 meses, né? Porque o 9 foi sem secagem prévia, aí ela já perde a viabilidade rápido. Com secagem prévia, ela durou no ambiente natural até 12 meses. E no freezer e na geladeira, ela conseguiu durar ali. O melhor para ela foi no freezer, a menos 18 graus, sem secagem prévia, né? Curiosamente, né? E o pau-jacaré é uma espécie que a gente classificou ela como intermediária. O que seria? Que nem o café. Você pode secar, mas não muito. Então, você seca ela até 10% ali, mas passou disso, 5%, ele perdeu 30% da germinação. Então, aqui, nesse gráfico aqui, vocês veem, olha, quanto mais tempo a gente secou ela, mais a germinação dela foi caindo. E isso foi uma novidade pra gente, porque a gente fala que a intermediária, ela não aguenta temperatura abaixo de 0 graus. A maioria, né? Dendê, genipapo, todas são intermediárias. Café, botou a menos 0 graus, né? Ela não tolera. Mas o pau-jacaré, ele tolera. Então, ela é uma intermediária diferente das outras. E a gente foi ver lá nos trabalhos do Ellis, lá de 1986, que é a classificação antiga das intermediárias, e ele diz o seguinte, que existem exceções de intermediária, principalmente se ela ocorre em ambientes muito frios. Então, você pode ter esses casos da intermediária que não gosta da secagem, mas tolera a temperatura abaixo de 0. E foi o caso aí do pau-jacaré. Pode ir. Bom, outro trabalho que a gente desenvolve lá na Embrapa é a produção de inoculantes e a validação de inoculantes, né? Porque todo mundo quer os inoculantes, né, para inocular as mudas, né, com as bactérias fixadoras de nitrogênio, que fixa então o nitrogênio do ar e disponibiliza, né, para a planta na forma de amônia, o nitrato. E aí, o que muita gente não sabe é que toda essa comercialização, produção, fabricação de inoculantes, ele é regido pela Instrução Normativa 13 de 2011. Então, lá ele tem uma lista das espécies de plantas e dos inoculantes que já foram validados. O que seria validado? É que já passaram por experimentos que seguem um protocolo oficial para avaliação da viabilidade e eficiência, que é um documento do Ministério da Agricultura. E pesquisando essas espécies, nós vimos o quê? Que de 303 leguminosas nativas da Mata Atlântica, 162 já foram pesquisadas que já têm histórico de inoculação, ou seja, fixam nitrogênio, falando principalmente das arbóreas, tá? Que é esse trabalho aqui, o comunicado técnico, leguminosas florestais da Mata Atlântica, que eu não consigo ler, que fixadoras de nitrogênio, foi apanhado no trabalho do Luiz Fernando, que eles levantaram todos os gêneros e espécies de leguminosas nativas da Mata Atlântica que efetuam a fixação biológica de nitrogênio, né, que fazem associação com as bactérias. E pegando a lista da instrução normativa do mapa, dessas 162 leguminosas, só 6 têm inoculantes validados. Então, veja bem, a gente só pode comercializar na Embrapa inoculantes para 6 espécies de leguminosas arbóreas. O resto é pesquisa, mas não pode comercializar. Quais são essas 6? A Baliza pedicilaris, que já mudou de nome, agora acho que é Hidrocória, né? Pedicilaris. O jacarandá da Bahia, o Enterolobium contorcilicum, a Erythrina verna, o Enterolobium timbaúva e o Petecelobium tortum. Então, a gente só tem inoculantes para comercializar dessas 6. Então, um dos trabalhos que a gente faz é essa validação. Pode passar. Então, essa validação, a gente faz o levantamento na vegetação desses risóbios, né, que estão no solo, levamos para o laboratório, faz a seleção e isolamento dessas estirpes, né? Então, lá nós temos uma coleção biológica lá, na Embrapa Agrobiologia, uma das maiores de micro-organismos. Algumas vezes faz a caracterização molecular, a gente testa esse inoculante, inocula a planta, né, que a gente já sabe que faz essa fixação, que tem essa associação, muitas não têm. Em condições estéreis,
né, sempre comparando, né, um controle nitrogenado que faz adubação nitrogenada, o tratamento inoculado e um tratamento controle que não tem nada, né, nem o nitrogênio nem o inoculante, e a gente compara o crescimento delas e vê se o inoculante funcionou. E depois a gente leva isso para condições não estéreis, né, ou seja, produção no viveiro, né, ou na casa de vegetação, sem ter feito asepsia, né, a esterilização de todo o material. E aí, então, esse trabalho está sendo feito para o vinhate, com o angico, o taxi, o angico amarelo, o angelim, jacaré na Bahia, que já tem até inoculante, e o pau-jacaré. A gente tem visto que algumas espécies precisam ter a micorriza, são dependentes de micorriza para fazer essa fixação biológica de nitrogênio. É o caso, por exemplo, do pau-jacaré, do taxigalho vulgaris, também o taxi, né? É uma espécie que, se não tiver a micorriza junto, quando a gente coloca ele em condições estéreis, ele não desenvolve. Na natureza, a micorriza, ela ocorre com mais facilidade, né? Pode ir. Então, alguns trabalhos a gente publicou com a Parapiptadenia rígida. Pode passar. Essa aqui é a seleção de chips de risóbio de alta eficiência na fixação de nitrogênio para Paringá edulis em condições estéreis. E esse trabalho aqui também, tudo fruto desse projeto que eu mostrei para vocês, né? Inoculação de mudas de espécies florestais com fungos micorrízicos arbusculares, avanço na produção e legislação. Então, tudo isso já está disponibilizado para quem tiver interesse. Pode passar. Fizemos um para mimosa bimucronata e também um trabalho para o taxigalho vulgaris. Pode passar, por favor. E agora a gente tem adotado uma nova linha de pesquisa que é na semeadura direta, somente as espécies com semente grande conseguem ter mais sucesso. E as sementes pequenas, a maioria não tem uma emergência no campo, né, um estabelecimento de menos de 5%. Então, nós estamos tentando aumentar esse estabelecimento, essa emergência das sementes pequenas através das bolas de sementes. Eu vi que tem trabalho lá embaixo, né? Depois a gente vai trocar. E a gente está tentando fazer essas bolas de semente inoculadas, né, com risóbios e micorrizas. Então, tem um aluno de mestrado desenvolvendo essa pesquisa. Pode ir. Na semeadura direta, né, tivemos a defesa de algumas monografias, desenvolvemos esse trabalho lá em Seropédica. Uma delas que foi a defesa do Lucas. Nós testamos quebrar a dormência e não quebrar a dormência antes de plantar. A maioria dos projetos de semeadura direta no Brasil não tem quebrado mais a dormência. Por exemplo, o redário, com a técnica de muvuca de semente, eles trabalham com grande volume de sementes. Então, se eles forem quebrar a dormência, aplicar tratamentos nessas sementes, talvez não tenham nem essa logística, né? Mas a gente quis testar isso, num ensaio ali, né, menor, a gente não vai estar reflorestando 1 hectare para ver o quanto que diferença isso teria. Então a gente plantou em 3 épocas. Antes do veranico, que foi esse primeiro gráfico aqui, ó, sem quebra de dormência é o azul, com quebra de dormência é o laranja. E a primeira dupla aqui de coluna foi antes do veranico. A gente plantou em dezembro. Depois a gente plantou, assim que terminou o veranico, que durou 26 dias nesse ano. Veranico, período sem chuva, que acontece no meio da estação chuvosa. Tá? No segundo plantio e no terceiro plantio. Então, observem que o plantio antes do veranico foi quase um fracasso. Mesmo com quebra e sem quebra. A gente ficou pensando assim, se a gente plantar antes do veranico sem quebrar a dormência, a gente vai conseguir, porque a semente foi jogada ali, ela não, vai entender que não é para germinar. Mas não adiantou. Não é mesmo com quebra, sem quebra, antes do veranico, foi muito inferior ao número de plantas estabelecidas. E lá, então a superação da dormência para a gente na Mata Atlântica, o nosso experimento de semeadura direta se mostrou muito favorável. E é incrível, a gente andava pelo meio do experimento, era nítido as parcelas que deram certo com quebra de dormência já bem estabelecido e as outras sem quebra de dormência ainda cheio de mato para fazer a manutenção, né? E aí agradecer o pessoal da SEDAI,
né, que nos ajudou muito. Aliás, sem eles a gente não teria feito esse experimento, né? A gente tem tido uma boa parceria lá em Seropédica. Pode passar. Então, oferecemos cursos, né, de capacitação na semeadura direta, que foi fruto também de um financiamento com a AGEVAP, né, o Comitê do Guandu. Pode passar. E oferecemos capacitação já há muitos anos, né, com coleta e manejo de sementes, já no INEA, com o pessoal do CEA, nos planos de manejo da Mata Atlântica, planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, fizemos no Noroeste Fluminense, fizemos na região dos Lagos, na Restinga, com o apoio do Zamit, lá da UF. Então, muitos anos aí trabalhando com essa temática. Pode passar. Temos uma publicação também de sementes utilizadas para artesanato, né, onde a gente fez um levantamento em vários estabelecimentos comerciais, desde do Rio Sul, Feira de Campo Grande, Feira Hippie, Calçadão de Copacabana. Fomos abordando assim, desde ambulantes até lojas, e vendo quais sementes, de que espécies são utilizadas para o artesanato. Essa publicação está disponível também lá na Embrapa. Pode passar. Tivemos uma parceria com o pessoal do IPA, Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo, que foi financiada pela FAPESP, o coordenador Miguel Menezes, onde percorremos diversas unidades de conservação no estado de São Paulo. Quais unidades? Parques estaduais, Serra do Mar, Parque do Campos de Jordão, de Ilhabela, da Cantareira, Carlos Botelho, Estação Ecológica do Bananal, Reserva Particular de Sítio do Jacu e a APA de São Francisco Xavier, marcando matriz, escolhendo sementes de espécies de interesse frutífero, né, nativas de interesse frutíferos, e também madeireiros e espécies ameaçadas, algumas das espécies que nós trabalhamos. Então, foram 864 matrizes marcadas. Trabalhamos com a Campomanésia guazumifolia, a Campomanésia feia, o cambuci, a araucária, a Eugênia multicostata, a Eugênia piriformes, a Euterpeutulis, a Garcinia gardneriana, a Virola bicuíba, entre outras. Pode passar. E desenvolvemos também as curvas de secagem para essas sementes, para essas espécies, muitas também que não tinham. Então ali, vocês veem, a gente leva essa semente para o laboratório e a gente faz a secagem dela, normalmente numa câmara a 35 graus, câmara de circulação forçada de ar. E aí a queda da umidade, do teor de água, tem uns que falam teor de umidade da semente, certo seria teor de água da semente. Ele vai caindo e a gente vai fazendo os testes de germinação na medida que ela vai perdendo. Então, tiramos a umidade, 5% de umidade, colocamos no teste de germinação dessas sementes, mais 5%, testamos a germinação. E aí, ali, por exemplo, a Virola bicuíba. Então, a gente viu que ela é uma recalcitrante, né? Ela perdeu a umidade, o gráfico em azul, e a germinação caiu na mesma proporção que ela perdeu a água. Então, é uma semente que não pode ser seca, que ela não vai germinar mais, né? Ali do lado, quem que é do lado? A Campomanésia guazumifolia, né? Que é uma prima lá do cambuci, né? É uma frutífera, né? Toda úmida. A gente pensou, é uma recalcitrante, né? Mas a gente tirou a água dela e olha a germinação lá, em vermelho. Ela continuou germinando. Então, ela é a gente chama de ortodoxa. Ela pode ser seca, e essas que podem ser secas podemos armazenar com mais facilidade. Já aqui embaixo a gente pegou o bacupari, né, a Garcinia gardneriana. Nesse primeiro gráfico, a gente deixou ela dentro do fruto, no laboratório. E tirávamos a semente do fruto, medíamos a umidade e a germinação, durante intervalos de 7 em 7 dias, durante quase 60 dias.
E ali a gente tirou ela do fruto. Então observa, é uma semente que se você quiser guardar, é melhor deixar ela dentro do fruto. Porque no que a gente tirou ela do fruto, ó, ela perdeu em 28 dias, ela perdeu a umidade e perdeu a germinação. E ao passo que a gente deixando ela dentro do fruto, ela durou ali 54 dias, mantendo a viabilidade. Pode passar. Quanto tempo eu tenho? A virola bicuíba, né? Testamos aqui, não dá para ver direito, mas testamos vários tratamentos, porque ela é uma espécie difícil de germinar, e o melhor tratamento para a quebra de dormência dela foi retirar esse tegumento, essa casquinha que tem no entorno dela. A gente conseguiu aumentar a germinação ali de 13% para 54%. Também não foi maravilhosa a germinação, mas aumentou bastante. Pode ir. Atualmente a gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, conservação da flora da Mata Atlântica do Espírito Santo ameaçada de extinção. Então a gente está trabalhando com algumas espécies como a Coepia Scott, a Melanopsilon brauna de novo, a Dinisia joeirana facão, né? A Dinisia é uma espécie, tem uma semente bem parecida com o guapuruvu, né? A Dinisia é um gênero amazônico, mas eles encontraram essa Dinisia lá na Mata Atlântica do Espírito Santo, que é uma mata de tabuleiro que tem, né, uma mistura muito grande ali da flora da Amazônia, né, onde é o encrave, né, da Mata Atlântica com a Amazônia. E eles descreveram essa espécie em 2010, a Dinisia joeirana facão. Então, uma espécie muito recentemente descoberta, e que praticamente não tem nenhum trabalho de tecnologia de semente, e ela tem o mesmo problema da braúna. Ela começa a produzir a muda, ela germina sem problema, mas ela, na produção de muda, morre 70%, provavelmente por causa de algum fungo. Então a gente está testando ela em diferentes substratos e fazendo isolamento de fungos endofíticos também, que não é muito a minha área, mas a gente está tendo a parceria aí da Pesagro, para tentar identificar alguns fungos patogênicos que podem estar causando isso. Pode passar. Acabamos de também assinar um contrato, né, com a Morfo, que é uma empresa que faz semeadura direta em vários locais, ela tem origem francesa. Então eles mandam as sementes para a gente faz a análise da qualidade do lote e vemos quais as lacunas de pesquisa que algumas espécies ainda têm. Então, por exemplo, a roseira, que é a Mimosa artemisiana, que é uma arbórea, leguminosa arbórea, fixadora de nitrogênio, muito usada na recuperação de áreas degradadas, que até acho que já mudou de nome também. Eu não consigo acompanhar, gente. Ela tem dormência, não tem nenhum trabalho de dormência publicado para ela. Então a gente vai identificando essas lacunas e fazendo as publicações que estão ao nosso alcance e tendo a disponibilidade de sementes, né, gente? Que isso também é uma dificuldade. Pode ir. Agora eu vou passar rapidamente a questão de políticas públicas, que é outra área de atuação nossa. Pode ir. Então, nós publicamos agora recentemente, quer dizer, um diagnóstico da cadeia de produção de mudas florestais para restauração no estado do Rio de Janeiro. O último diagnóstico ele tinha sido feito em 2010. Então, nós queríamos saber o que aconteceu com o mercado, né, com essa cadeia produtiva de mudas nesses 10 anos, 2010 a 2020. Então, qual o perfil de distribuição desses viveiros? Eles está se expandindo esse mercado? Está retraindo? Quantas espécies endêmicas e ameaçadas são produzidas pelos viveiros? Qual o nível de adoção de tecnologia? Quantas mudas são produzidas? Essas mudas, elas atendem em quantidade a demanda que nós temos para o estado do Rio de Janeiro em termos de restauração? Então, foi uma das perguntas que fizemos. Pode passar. Então, nós identificamos 70 viveiros produzindo espécies florestais, com foco para reflorestamento. Então, não pegamos os ornamentais, né, no estado do Rio de Janeiro. A lista inicial era de 70 viveiros do diagnóstico anterior. Então, além desses 70 iniciais, nós pegamos a lista no Renasem, no Ministério da Agricultura, entrevista com profissionais. Então, nós identificamos 81 viveiros ativos, entrevistamos 73 desses viveiros ativos, com um questionário com 69 perguntas, pode passar. Classificamos esses viveiros, né, em pequeno, médio, grande, categoria administrativa, se é um viveiro particular, público, se é ONG,
Qual região hidrográfica que está. Os principais resultados foi que tivemos uma retração na cadeia produtiva dos viveiros de 30%. Então, 30% fecharam as portas de 2010 a 2020. Metade dos municípios do Rio de Janeiro, ou seja, 50% dos municípios, possuem algum viveiro de produção de mudas. A grande parte desses viveiros são públicos e a tendência é aumentar, visto que esses 30% que fecharam as portas são, em sua maioria, particulares. Nós temos uma capacidade produtiva real no Rio de Janeiro de cerca de 5 milhões de mudas ano. Tá? Entretanto, se você for ver a capacidade produtiva em termos de área desses viveiros, eles teriam capacidade de produzir o dobro, 11 milhões. Então, nós temos uma capacidade ociosa, né? Os viveiros não estão produzindo tudo que eles podem. E 30% de todas as mudas, essas 5 milhões de mudas são produzidas, são para doação. E apenas 38% estão disponíveis para comercialização. E nós produzimos 530 espécies nativas da Mata Atlântica, sendo que 55% do que nós identificamos das 960 espécies nos viveiros, só 530 são nativas, então a gente está produzindo uma grande quantidade de espécies exóticas, isso foi um dado importante. Então, dessas 530 espécies nativas, isso corresponde a 22% da nossa biodiversidade regional, né, em termos de... Eu estou falando de espécies florestais, ou seja, arbóreas e arbustivas, nativas da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Então, os viveiros produzem 22% dessa enorme biodiversidade. Então, ainda estamos produzindo menos de 1/4 da nossa biodiversidade. Pode passar. Só uma coisa, o que você quer dizer que só 38 estão disponíveis para comercialização e outras para doação? O que quer dizer? É porque alguns viveiros, como por exemplo os viveiros da cidade, eles não comercializam as mudas. Eles usam para projetos próprios e alguns viveiros fazem a doação de mudas. Então, os viveiros do projeto Mutirão Reflorestamento trabalham só para projetos, produzem a muda para projetos próprios. Então, de todos esse quantitativo de 5 milhões que a gente levantou, só 38% dessas mudas estão disponíveis para comercialização. Viveiros que comercializam. Tá? Então, esse trabalho ele foi publicado, esse diagnóstico ele está na página da Secretaria Estadual do Ambiente. Foi publicado um artigo em 2022, Forest Seedling Supply for Restoration of the Atlantic Forest, em Rio de Janeiro, na revista Floresta e Ambiente. E tem uma monografia também da IARA, que é a cadeia produtiva da restauração ecológica, uma análise das espécies florestais produzidas pelos viveiros do estado do Rio de Janeiro. Então, quem tiver interesse, esse material já está disponível. Pode passar, por favor. Então, para finalizar, vou falar um pouco do Comitê Técnico de Sementes Florestais, que a gente tem atuado bastante em políticas públicas. Esse comitê, ele reúne sementeiros, digamos assim, do Brasil todo, né? Então, tem a atual coordenadora é a Bárbara, que é da Embrapa, da Embrapa Semiárido, então ela está lá em Petrolina. O vice é o Geângelo, que é do INPA, então é um sementeiro lá da Amazônia. Então, temos algumas pessoas aqui da Mata Atlântica, eu, a Fátima, tem o pessoal da UNB, que são sementeiros lá do Cerrado, o Eduardo Malta também, que é do ISA, do Redário, do Cerrado. Então, pessoas, um grupo, assim, digamos, pensando sementes a nível nacional. E tem a missão de fortalecimento técnico-científico do setor de sementes nativas e silviculturais no Brasil. Então, a gente tem o Instagram, tem o Facebook e o site, que é o www.sementesflorestais.org. Pode passar. Então, uma das coisas que a gente tem atuado é o seguinte: a gente tem na legislação de sementes florestais, o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, a gente tem a figura do coletor de sementes e do produtor de sementes. E é importante distinguir, porque o coletor, ele presta o serviço da coleta, mas ele não pode vender a semente. Tá? Então, ele vai colher a semente, vai prestar serviço para um produtor de semente, para um produtor de mudas. Ele vai ter o Renasem de coletor. Já o produtor de sementes, ele vai ter o Renasem de produtor de semente, ele vai poder vender o produto semente.
Tá? E qual a diferença principal que a legislação faz entre esses dois? Porque o coletor de sementes, ele não precisa ter um responsável técnico, por exemplo. Já o produtor, ele precisa ter um responsável técnico. O coletor, ele vai ter que seguir as recomendações do responsável técnico do produtor de muda ou do produtor de semente que está contratando ele. Já o produtor de semente, que vai vender a semente, o produtor de muda não pode vender a semente, tá? Para vender a semente tem que ser produtor de semente. Ele tem que ter um responsável técnico, que tem que ser um engenheiro florestal, agrônomo ou qualquer outro profissional que comprove determinadas habilidades. Então, esse produtor, a setinha ali no roxo, significa que o produtor de semente, ele tem que mandar essa semente, antes dele vender, ele tem que mandar essa semente para uma análise num laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura. E na hora que ele vende esse lote de semente, tem que dizer no lote lá qual é a viabilidade daquele lote. Então essa é uma regra que consta na legislação. Para todas as espécies? Não. Só para aquelas que têm normas de análise definida. Normas de análise de sementes florestais. Então o produtor tem que ter um laudo de análise realizado no laboratório credenciado das espécies que possuem normas de análise definidas. Isso está na Instrução Normativa 17 de 2017. Pode passar. O que são essas normas de análise? Significa, essa espécie, ela tem que ser analisada no laboratório a qual temperatura? 25 a 30 graus? A alternada 25, 30? Como, por exemplo, várias pioneiras, embaúbas e tal. Ela precisa de quebra de dormência? Qual é o tratamento para quebra de dormência? Qual o substrato de laboratório que vai ser usado? Vermiculita, areia, sobre areia, entre areia, papel, rolo de papel? Então, tem todas essas possibilidades. Então, a ideia das normas é padronizar a análise de maneira que essa semente, se ela for analisada no laboratório lá na Amazônia, ele tem o mesmo resultado que o laboratório aqui do Rio de Janeiro. Pode passar. E aí, então, a gente identificamos 3 problemas aí, né? Quer dizer, 2. A gente fez essa pergunta: quantas espécies possuem normas de análise já definidas? E outra, esses laboratórios credenciados, quantas dessas espécies que têm norma de análise definida, eles têm no seu escopo? Ou seja, eles fazem essa análise. Né? E aí, o primeiro problema que nós identificamos é que os laboratórios credenciados para análise de espécies florestais no Brasil são pouquíssimos. A gente tem registrado no Ministério da Agricultura cerca de 280 laboratórios credenciados, mas a maioria analisa soja, milho, não analisa espécies florestais. Para análise de espécies florestais, nós temos em torno de 10 laboratórios. E desses 10 laboratórios que estão localizados principalmente na região sul e sudeste, temos um na região norte, nenhum na região centro-oeste, e na região nordeste, acho que temos um agora, na Bahia, no programa Arboreto. Então, esses laboratórios estão mal distribuídos, são poucos, e nem todos os laboratórios analisam todas as espécies que têm normas de análise. Então, quer dizer, chegamos à conclusão que está sendo exigido uma coisa que não conseguimos cumprir, o setor não consegue cumprir. Então, esse trabalho que acabou de defender uma aluna, né, ela fez um levantamento de todas as espécies que têm norma de análise, todas as espécies demandadas pelo setor produtivo através da entrevista no Redário, né, que reúne já 27 redes de semente, mais alguns produtores de semente. Então, ela viu, por exemplo, que espécies demandadas pelo setor produtivo, nós temos 970 espécies, 969. 970 espécies estão sendo as sementes estão sendo comercializadas para a restauração florestal. Dessas, 297 são analisadas nos laboratórios. Tá? E destas 970 espécies, 228 já possuem normas definidas. Então, pegando tudo, das espécies demandadas pelo setor produtivo, que têm normas definidas e que são analisadas, podem ser analisadas nos laboratórios, 197. Então, nós temos 20% somente das espécies que estão sendo comercializadas por aí que podem ter algum controle de qualidade, né? Que podem seguir a legislação, porque já tem normas definidas e os laboratórios analisam. Isso corresponde a 2% da nossa flora, né? Falando só das espécies florestais, tá? Que são arbóreas e arbustivas.
Então, na flora do Brasil, a gente tem cerca de 8.600 espécies. Então, atualmente, só 197 são demandadas pelo setor produtivo, tem normas de análise e laboratórios analisam. Tá? O resto, a gente vai ser plantado por aí, sem ter menor controle de qualidade, não sabemos nem como analisar essas espécies no laboratório. Então, vocês veem aí uma lacuna, a enorme lacuna de pesquisa que existe para as espécies florestais. Tá? 98% praticamente das espécies florestais não sabemos nem como que germina, qual a melhor temperatura de germinação, qual o melhor substrato. Então, eu preciso dizer que eu tenho bastante trabalho para fazer lá na Embrapa. Pode passar, por favor. Então, nós publicamos esse trabalho já tem um tempo, 2019, como as políticas restringem o fornecimento de sementes nativas para restauração no Brasil. Então, por exemplo, no Ministério da Agricultura, a gente fez um levantamento nas superintendências estaduais, vimos que 264 coletores de sementes eram registrados, e tem muito mais coletores do que produtores, tá? Produtores de espécies florestais é um ou outro. Foi uma dificuldade enorme conseguir levantar esses coletores, porque eles não estavam no sistema. A gente, graças a ter uma pessoa conhecida no Ministério da Agricultura, que fez o levantamento nas superintendências e nos passaram essa lista, porque se você, cara pálida, for lá, você não vai conseguir essa informação. Tanto é que a gente não conseguiu mais depois que essa pessoa saiu. Essa informação não está disponível. Eles disponibilizam produtores de sementes de maneira geral, agrícolas, florestais. Então, se você vai lá em Minas Gerais, por exemplo, você tem uma lista de mais de 500 produtores, só que se você for ver ali quais produzem espécies florestais, é meia dúzia. E não tem essa informação facilmente. Tá? Então, só que olhando em outros trabalhos, né, do Redário, que fizeram levantamento nas redes de sementes, nós vimos que existem muito mais coletores e produtores trabalhando. Né? Por exemplo, só na rede de semente Xingu eram mais de 600. Então, existe uma diferença muito grande do que é oficial, do que está oficializado, do que está acontecendo. Então, um nível de informalidade muito grande, e a gente chamou isso desses produtores invisíveis. Pode passar. Então, nós temos o Mapa das Sementes do Brasil, que é uma plataforma digital lá no site da sementesflorestais.org, tá? Onde a gente tem um cadastro voluntário de coletores e produtores para a gente facilitar, encontrar esses coletores e produtores que a gente não encontra no site do Ministério da Agricultura, com todo respeito, mas não encontra. Né? Eles precisam aprimorar aquilo ali. E, na realidade, as florestais elas estão em último plano, né? Porque a preocupação maior ali são as grandes commodities. Então, fizemos esse mapa das sementes. Pode passar. E aí nós temos aí diferentes atores que trabalham com sementes, tá? Que não é muda, são só sementes. Os laboratórios que fazem análise, alguns credenciados, outros não, a maioria não são credenciados. Grupos de pesquisa com sementes, coletores e produtores de sementes e redes e programas com sementes florestais. Tá? Então, se digitar Mapa das Sementes no Google, você já vai ser encaminhado e pode fazer esse cadastro. Pode passar. Também nos mobilizamos junto ao Redário, né, que é essa organização que é coordenada pelo Instituto Socioambiental, que reúne atualmente 27 redes de sementes. Eles pegam os pedidos no início do ano, encaminham para essas redes de sementes que estão espalhadas pelo Brasil todo. E no final do ano, né, essas sementes são comercializadas, são trocadas. Né? Então, nós fizemos duas notas técnicas, encaminhamos para o Ministério da Agricultura, que é Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Sementes Nativas para a Restauração de Ecossistema no Brasil e Tributação da Cadeia Produtiva de Semente Nativa para a Restauração. Então, são documentos bem críticos e propondo, né, e dizendo, olha, está difícil de cumprir a legislação, nós exigimos algumas mudanças, né? A gente quer sair da informalidade, porque atualmente está todo mundo trabalhando na ilegalidade. Pode passar. E também já fizemos e está disponível nas nossas redes sociais várias lives discutindo, explicando como se legalizar, né, ou como tentar se legalizar.
o impacto do novo decreto, que foi em 2020, sobre a dificuldade de que se credenciar um laboratório, né, que tem que seguir a ISO 17025, então a dificuldade de ter mais laboratórios credenciados para análise de sementes florestais. Então, abrindo aí para debate, para discussão. Pode passar. É isso. Muito obrigada, pessoal. Valeu!